Quando Justin Bieber ganhou destaque aos 15 anos, seu sorriso adorável, penteado para o lado e aparência inocente cativaram completamente o mundo. Entre isso, sua voz angelical, presença natural no palco e sucessos contagiantes, ele logo se transformou em um dos rostos mais conhecidos do planeta. Seus pôsteres estavam pendurados nas paredes dos quartos de adolescentes por todos os Estados Unidos e mundo. As pessoas gritavam e desmaiavam se o vissem, e hordas de fãs e câmeras seguiam cada movimento seu. Por fora, parecia que o Justin estava vivendo um sonho, mas nos bastidores ele lutava contra a atenção repentina e a imensa pressão que acompanhava o fato dele ser uma estrela mirim. Logo, o cantor, agora com 30 anos, se viu envolvido em problemas legais, rumores sobre substâncias ilícitas e explosões públicas. A imagem de um astro infantil doce e talentoso que ele tanto trabalhou para conquistar foi rapidamente ofuscada por sua recém-descoberta reputação de bad boy. O Justin tem sido extremamente aberto sobre como ele recorreu a substâncias para lidar com seus problemas, revelando certa vez que suas farras ficaram tão intensas que seus próprios seguranças tinham que verificar seu pulso no meio da noite para ter certeza que ele ainda estava vivo. Ele foi flagrado atacando paparazzi diante das câmeras, usando insultos raciais e cuspindo em seus próprios fãs. Em suas próprias palavras, ele tomou todas as decisões ruins que você poderia imaginar e passou de uma das pessoas mais amadas e adoradas do mundo para a pessoa mais ridicularizada, julgada e odiada do mundo. Depois de anos de controvérsias, Justin finalmente deu um grande passo para trás da indústria musical para se concentrar em sua vida pessoal. Ele cancelou sua turnê em 2022 após enfrentar uma série de problemas de saúde, se separou do seu empresário de longa data, Scooter Braun, e vendeu todos os direitos de seu catálogo musical, deixando muitos se perguntando se ele havia parado de fazer música de vez. Mas agora, quase 4 anos após seu último álbum, surgiram rumores de que o Justin está de olho em um grande retorno. Agora fica a pergunta: a carreira do Justin terá um grande ressurgimento ou seu passado tumultuado será demais para abalar? Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do Gustavo Report, nessa investigação que eu tenho feito, atendendo a muitos pedidos sobre o Justin Bieber. E hoje nós vamos dar uma olhada nas últimas atualizações, especificamente em uma linha do tempo também, contando como foi sua descoberta, como ele apareceu e como as coisas têm se desenrolado de lá para cá. No episódio antes desse, eu trouxe as informações daquele documentário explosivo de que a Hailey perseguiu o Justin por 10 anos, né? E as imagens ali são perturbadoras. Se você quiser conferir, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Lembrando que eu produzo muito material de qualidade, investigações envolvendo celebridades e muito mais. Se você for na página inicial, vai encontrar playlists organizadas em ordem cronológica, esperando por você. E a gente vai iniciar esse episódio agora. Enquanto os fãs aguardam mais atualizações sobre o seu suposto retorno, nós vamos dar uma olhada nos muitos escândalos que o cantor do sucesso Baby enfrentou ao longo dos anos, das suas múltiplas prisões e explosões públicas até a alegação de um caso de paternidade. Bom, o Justin nasceu em 1994 em Ontário, no Canadá, quando seus pais Jeremy e Patty tinham apenas 18 anos. Eles se separaram logo depois e sua mãe o criou como mãe solteira enquanto ele morava em uma casa de baixa renda. Então ele tinha talento para música quando jovem e aprendeu a tocar piano, bateria, violão e trompete quando era menor. Em 2007, quando tinha 12 anos, ele fez um cover de uma música em uma competição local de canto e sua mãe postou um vídeo no YouTube. Ela então começou a postar outros clipes dele cantando em sua conta e eles logo começaram a fazer sucesso. Aí o magnata da música, Scooter Braun, encontrou o canal por acaso e ficou imensamente impressionado. Ele convidou o Justin para se apresentar para Usher e juntos o Usher e o Scooter o contrataram para sua empresa conjunta, a Raymond Brown Media Group. E aí o Usher apresentou o Justin ao L.A. Reid, que ele ofereceu um contrato com a Island Records em outubro de 2008, aos 13 anos. Ele lançou seu primeiro single, One Time, em julho de 2009, seguido por um EP intitulado My World, em novembro daquele ano. Foi um grande sucesso e continha vários sucessos, incluindo On Less Lonely, Love Me. E aí a sua música Baby
foi lançada em janeiro de 2010 e isso só consolidou o seu status como um fenômeno mundial. Aí o Justin lançou seu primeiro álbum completo, My World 2.0, em março e logo embarcou em uma turnê mundial com ingressos esgotados ao redor do globo. Seu popular filme sobre shows, o Never Say Never, foi lançado em fevereiro de 2011 e arrecadou incríveis 12,4 milhões somente no dia de estreia. Mas o cantor enfrentou o seu primeiro grande escândalo em 2011, no auge de sua carreira, quando uma mulher chamada Maria Weir entrou com um processo de paternidade contra o Justin, que tinha então 17 anos, alegando que ele era o pai de seu filho de 4 meses. Ela alegou que engravidou após o encontro nos bastidores com o popstar. Ele negou as acusações e a sua equipe disse à Us Weekly, em uma declaração, que eles planejavam buscar vigorosamente todos os recursos legais disponíveis para proteger o Justin e responsabilizar os envolvidos no processo por suas ações. No programa Today, o Justin também abordou o assunto, afirmando que nunca conheceu a mulher e que ele queria dizer que nenhuma daquelas alegações era verdadeira. E ele disse assim: eu sei que virei um alvo, mas nunca serei vítima. Ela acabou desistindo do caso e, após um teste de paternidade, descobriu que ele não era o pai do bebê. O Justin também foi honesto sobre como ele lutou para lidar com a imensa atenção que recebeu quando era tão jovem, e ele refletiu sobre a pressão e responsabilidade que sentiu que foi colocado sobre seus ombros como uma estrela mirim em uma longa nota compartilhada no Instagram no ano de 2019. E ele lembrou que se sentiu insatisfeito por anos, apesar de ter muito dinheiro, roupas, carros, elogios, prêmios e conquistas. O meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu passei de um garoto de 13 anos de uma cidade pequena a um homem elogiado à torta e à direita pelo mundo, com milhões de pessoas dizendo o quanto me amavam e o quanto incrível eu era. Ele também disse assim: não sei você, mas a humildade vem com a idade. Você ouve essas coisas quando é pequeno e começa a acreditar. O Justin também refletiu sobre ser uma estrela mirim para a revista Billboard em 2015, afirmando que ele não era uma estrela mirim e que essa era a coisa mais difícil do mundo, que ele queria que as pessoas fossem mais gentis com as celebridades jovens e que podia parecer incrível para quem está de fora, mas ele estava com dificuldades. Ele também mencionou que certas coisas quebraram sua confiança nas pessoas e que situações contaminaram a sua mente, e que ele então começou a agir mecanicamente. Ele disse: eu sentia que as pessoas estavam me julgando o tempo todo, eu saí vivo, saí lutando, mas eu estava perto de deixar a fama e destruir completamente. E aí ele lembrou que se sentiu vazio e perdido enquanto se adaptava à fama e acrescentou que sentia como se não se conhecesse. O reinado do Justin continuou ao longo de 2012, quando ele lançou seu terceiro álbum, Believe, e embarcou na Believe Tour, logo depois para promover o álbum. E a última coisa que um jovem e animado believer espera em um show é vômito. Mas foi isso que muitos de seus fãs, infelizmente em apuros, viram em um show no Arizona no outono de 2012. No meio de uma apresentação, o Bieber se dobrou e vomitou por todo o palco. Depois de um pedido de desculpas constrangedor, ele tuitou: leite foi uma péssima escolha. Mas ao longo de 2013, sua trágica espiral descendente começou. Logo, ele passou a se livrar da doce imagem de astro infantil que tanto trabalhou para conquistar à medida que se envolvia em problemas legais, rumores sobre substâncias e explosões públicas. E aí tudo começou em março de 2013, quando ele foi levado às pressas para o hospital após desmaiar nos bastidores. Horas depois, ele se envolveu em uma briga feia com o paparazzi, com imagens dramáticas, mostrando o investido contra um fotógrafo, enquanto seu próprio guarda-costas o segurava. E aí ele gritou para o fotógrafo que iria bater nele. Aí ele escreveu no Twitter depois: amanhã difícil, tentando me sentir melhor para o show de hoje à noite, mas deixei os paparazzi me vencerem. Aí ele disse: às vezes, quando as pessoas ficam enfiando câmeras na sua cara o dia todo e gritando a pior coisa para você, bem, eu sou humano. Semana difícil, não vou deixar que eles me dominem de novo. Vou me concentrar no show hoje à noite. A adrenalina está alta agora e eu vou colocar tudo no palco. A única maneira de deixar alguém te destruir é se você deixar. No mesmo mês, a atriz Olivia Wilde o criticou duramente na internet depois que surgiram fotos dele andando por Londres sem camisa. E aí ela escreveu, com uma linguagem bem obscena: Bieber vista, aí ela colocou a linguagem dela, da sua camisa. Ele também foi acusado de tentar entrar em uma boate com menores de idade em seu grupo, que ele negou, e foi criticado por aparecer no palco com
40 minutos de atraso em um dos seus shows. Um mês depois, ele enfrentou outra reação negativa após escrever uma mensagem no livro de visitas do Museu Anne Frank em Amsterdã, que não agradou muita gente. Aí, referindo-se ao seu fã-clube, ele disse assim: é realmente inspirador poder vir aqui. Anne era uma garota incrível. Tomara que ela tivesse se tornado uma believer. Também foi relatado que o seu ônibus de turnê foi invadido naquele mês pela polícia sueca, que encontrou uma pequena quantidade de substâncias ilícitas a bordo. E aí o Justin tweetou de forma ambígua sobre os relatos, dizendo: alguns dos rumores sobre mim, de onde as pessoas tiram essas coisas, tanto faz, voltando à música. Aí em julho daquele ano, Justin mais uma vez enfrentou fúria após ser visto supostamente urinando em um balde do lado de fora de uma boate na cidade de Nova York. E aí, ao longo de 2013, o cantor também foi manchete por segurar o que parecia ser uma substância lá em uma foto, visitar um bordel no Brasil e supostamente cuspir em fãs e dirigir de forma imprudente pelo bairro. Também numa dessas noites loucas, ele foi flagrado por uma câmera pichando uma foto do Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos ali de 90, e ele gritava um palavrão e Bill Clinton. E aí, no dia seguinte, ele ligou para o ex-presidente para se desculpar e depois tuitou sobre como as suas palavras significam muito. Em dezembro daquele ano, em meio à má fama, ele anunciou que estava se afastando dos holofotes. Minhas queridas Beliebers, estou oficialmente me aposentando. No entanto, ele acrescentou em um segundo post que a mídia fala muito sobre ele, que eles inventavam muitas mentiras, que querem que ele fale, mas que ele nunca iria abandoná-las e que ser uma belieber era um estilo de vida. No ano passado, Justin foi denunciado pelo TMZ em fotos polêmicas postadas em que ele era visto em uma sacada dando um catarro aos fãs. Aí o TMZ foi denunciado por manipulação das imagens, mas o site negou as acusações e o mistério permanece sem solução. Para o Justin, 2014 começou com tudo, pois em janeiro foi revelado que a polícia apareceu para revisitar sua casa em Calabasas, na Califórnia, após receber uma denúncia de que ele havia jogado ovos na casa de um vizinho. E aí o Justin foi acusado de vandalismo e acabou aceitando um acordo que o colocou em liberdade condicional por 2 anos. Ele também foi condenado a cumprir 12 sessões semanais de controle de raiva e teve que pagar $80 mil de indenização pelos danos que causou na mansão do vizinho. Semanas depois, ele foi preso por suspeita de dirigir sob efeito de álcool, resistência à prisão e dirigir sem carteira de motorista válido. A polícia disse que o pararam após vê-lo praticando corrida de rua, e o chefe da polícia, Raymond Martinez, revelou em uma coletiva de imprensa que o Justin declarou que havia consumido álcool, que ele havia fumado substâncias, tomado alguns medicamentos prescritos, isso tudo antes de ser preso. E aí ele se declarou culpado de direção imprudente e resistência à prisão e concordou em fazer outro curso de controle de raiva e pagar $50 mil em contribuições de caridade e multa. O cantor também se viu enfrentando uma acusação de agressão em janeiro de 2014 por um incidente ocorrido um mês antes com um motorista de limusine. O motorista alegou que o Justin o atingiu na cabeça diversas vezes, mas a acusação foi retirada em setembro de 2014, depois que os promotores disseram que não havia nenhuma perspectiva razoável. Aí ele foi preso novamente em junho, após sofrer um acidente de quadriciclo, e foi considerado culpado de agressão e direção imprudente. Em meio às suas inúmeras prisões, uma petição para que o Justin fosse deportado e enviado de volta ao seu país de origem, o Canadá, obteve mais de 273 mil assinaturas. Além dos problemas legais, o Justin também se envolveu em problemas depois que um vídeo antigo de 2011 ressurgiu em junho de 2014, mostrando aparentemente usando uma palavra racista. E aí ele disse: eu peço desculpas por ofender ou magoar alguém com meu erro infantil e imperdoável. Eu achava que era aceitável repetir piadas e palavras ofensivas, mas não percebi na época que não era engraçado e que, na verdade, minhas ações eram uma continuação da ignorância. Graças aos amigos e familiares, aprendi com meus erros, cresci e me desculpei por esses erros. Agora que esses erros do passado se tornaram públicos, preciso me desculpar novamente com todos aqueles que ofendi. A ignorância não tem lugar em nossa sociedade. Espero que compartilhar minhas falhas possa impedir que outros cometam o mesmo erro no futuro. Pensei muito no que queria dizer, mas dizer a verdade é sempre o certo, mais uma vez me desculpe. Aí o Justin refletiu sobre aqueles anos em uma postagem no Instagram, lá em 2019, e disse que aquele período da sua vida foi um ciclo de decepção após decepção, e que era difícil sair de manhã
da cama com a atitude certa quando você estava sobrecarregado, quando você está sobrecarregado com a sua vida, seu passado, seu trabalho, suas responsabilidades, suas emoções, sua família, suas finanças e seu relacionamento. Aí ele também disse que parecia problemas atrás de problemas e que você começa a prever o dia através de lentes de medo e antecipar outro dia ruim e que isso é um ciclo de decepção e que às vezes pode chegar ao ponto em que você não quer mais viver, em que você sente que nunca vai mudar. E o Justin explicou que todos faziam tudo por ele durante sua adolescência, então ele nunca aprendeu os fundamentos da responsabilidade. Eu tinha milhões de dólares e acesso a tudo que eu quisesse, e esse é um conceito muito assustador para qualquer um. Aí ele disse que aos 20 anos ele tomou todas as decisões ruins, e aí ele também disse que passou por altos e baixos enormes, que eram muito difíceis de administrar, e que ele começou a usar substâncias ilícitas pesadas aos 19 anos, e que ele foi agressivo com todos os seus relacionamentos, e que ele ficou ressentido, desrespeitoso com as mulheres e com raiva, e que ele ficou distante de todos que o amavam, e que ele se escondeu atrás da casca da pessoa que ele havia se tornado. E ele disse que sentiu que nunca conseguiria reverter a situação, e levou anos para se recuperar de todas essas decisões terríveis, e que consertar relacionamentos rompidos e mudar hábitos. Ele também acabou falando sobre o seu uso de substâncias em uma série documental de 2020 no YouTube, e ele disse que as pessoas não sabem o quão sério isso ficou, foi realmente assustador, foi louco, eu estava acordado de manhã e a primeira coisa que eu fazia era tomar comprimidos, fumar para começar o dia. Ele disse a GQ em 2021 que as coisas também ficaram muito ruins naquela época, que seus guarda-costas precisavam verificá-lo, porque ele ainda tinha uma sensação de anseio por mais. E ele disse, eu tinha todo aquele sucesso e eu ainda me senti triste, eu ainda sinto dor, e eu ainda tenho esses problemas não resolvidos. E ele disse que achava que todo esse sucesso ia fazer tudo ficar bem. E ele disse que as substâncias eram um entorpecente para ele continuar seguindo em frente. Aí o seu empresário, o Scooter, também contou a Billboard sobre esses anos e disse que ele não conseguia dormir naquela época, porque todas as noites ele se perguntava, será que vai acontecer alguma coisa? E apesar de um 2014 não tão bom, o Justin voltou à cena musical em 2015, lançando o seu próximo álbum, que eu acho que se pronuncia Purpose, ou Purpose, eu realmente não sei. E ele começou a tour desse álbum em março de 2016, e em julho de 2017 ele anunciou que estava cancelando a turnê com apenas 14 shows restantes. Uma declaração na época disse que o Justin ama os fãs e odeia decepcioná-los. No entanto, após a cuidadosa análise, ele decidiu que não se apresentaria mais e que os ingressos seriam reembolsados no momento da compra. Mais tarde, no Instagram, ele explicou que a decisão surgiu porque ele estava pensando no futuro, que ele queria aproveitar aquele momento e que ele queria ser sustentável para que ele pudesse ser o homem que ele quisesse ser, e o marido que eventualmente ele queria ser, e o pai que ele quisesse ser. E aí, aprender e crescer nem era sempre fácil, mas que ele não estava sozinho, que ele não se mantinha firme. E às vezes ele deixou que as suas inseguranças tomassem conta dele, e ele deixou que seus relacionamentos rompidos ditassem a maneira como ele agia com as pessoas e como ele as tratava. E ele disse assim, olha, eu deixo a amargura, o ciúme e o medo dominarem a minha vida, e o que eu não vou fazer é ter uma vergonha dos meus erros. E ele disse, eu quero ser um homem que aprende com eles e cresce com eles. E aí, embora a carreira do Justin tenha começado a desacelerar depois disso, a sua vida pessoal começou a florescer. Ele e a Hailey se casaram em setembro de 2018. E aí, depois de alguns anos tranquilos, ele retornou à indústria musical no início de 2020, lançando o seu 5º álbum. E ele lançou a série no documental lá do YouTube. E ele chocou o mundo quando revelou que sofria da doença de Lyme, uma mononucleose crônica, depois que alguém disse que ele parecia estar usando metanfetamina. E aí ele disse que essa doença afetou a sua pele, a função cerebral, a energia, a saúde em geral. Mas isso não o impediu de lançar seu 6º álbum de estúdio, que foi lançado em março de 2021. E então ele deu início à turnê desse álbum em fevereiro de 2022. Só que aí, em setembro daquele ano, ele adiou o resto dos shows para se concentrar na saúde. E aí, na época, ele explicou que havia sido diagnosticado com a síndrome de Ramsay e que sofria de paralisia facial e disse que precisava se concentrar em descansar para poder melhorar. Essa síndrome ocorre quando um surto de herpes zoster afeta
o nervo facial próximo a uma das orelhas. E o Justin disse que depois de sair do palco, o cansaço tomou conta dele, que ele percebeu que precisava priorizar sua saúde naquele momento, e que ele ia dar uma pausa da turnê, que ia ficar bem, mas que precisava descansar e melhorar. Aí, 2 meses depois, ele cancelou oficialmente os seus shows previamente adiados, e então foi revelado que ele se separou do seu empresário de longa data, o Scooter, em junho de 2024. Desde então, o cantor se afastou bastante da indústria musical, e em vez disso, ele parece estar aproveitando a vida de casado com a sua esposa, Hailey, e juntos eles deram as boas-vindas a um menino chamado Jack em agosto de 2024. Aí, em setembro, começaram a surgir rumores de que o Justin estava retornando à música, depois que o artista M.K. Gree disse ao New York Times que havia escrito e gravado faixas com um popstar. E ele disse de forma ambígua que o Justin estava no meio de uma busca, acrescentando que tudo que sai da música dele é música pop. Aí, no início desse mês, o Punk News informou que o cantor estava pensando em retornar à música após o hiato de 4 anos, porque ele precisava de dinheiro e queria trabalhar. E aí, em janeiro, o Justin deixou seus fãs em uma espiral de estresse ao parar de seguir a sua esposa, Hailey, no Instagram. E aí, horas depois, ele esclareceu a situação, dizendo que não foi ele quem parou de acompanhar a esposa, que alguém entrou na sua conta, que deixou de seguir a sua esposa e que a coisa estava ficando muito séria. E aí, 1 mês depois, o Justin virou manchete ao compartilhar uma mensagem enigmática sobre a idade, e um representante do artista negou os rumores sobre o uso de substâncias pesadas e disse que não, ele não estava usando, que eram falsos, disse que era uma especulação exaustiva e lamentável. Só que dias depois que esse representante desmentiu os rumores de que o Justin estava usando, o próprio Justin compartilhou um vídeo de si mesmo rimando sobre estar dopado, e aí publicou um clipe fumando. E aí, apesar das especulações sobre seu comportamento, uma fonte disse à USA Weekly que o Justin estava mais feliz do que nunca, que ele não teve nenhum colapso e que ele simplesmente não se importa com o que as pessoas pensam. Em 27 de fevereiro, ele zombou dos rumores sobre uso de substâncias ao compartilhar um vídeo no Instagram, e aí ele estava fumando. E ele publicou uma série de fotos no Insta, andando de bicicleta enquanto soltava fumaça e segurava um bong nas mãos. Em 13 de março, ele se abriu sobre a sua vida em público e ele disse: "As pessoas me disseram a vida toda, nossa, Justin, você merece isso. E eu, pessoalmente, sempre me senti indigno." E ele disse, como se eu fosse uma fraude, tipo, quando as pessoas me diziam que eu merecia algo, eu me sentia dissimulado, como se elas soubessem o que eu pensava. E eu sou crítico. Eu sou egoísta e eles não estariam dizendo isso. E eu digo tudo isso para que você que se sente dissimulado, bem-vindo ao clube. Eu definitivamente me sinto despreparado e desqualificado na maioria dos dias. E aí o Justin compartilhou um pouco da sua mentalidade, disse que quando ele era menor, sempre diziam para ele não odiar, mas isso fez sentir que ele não tinha permissão para odiar, então ele não contou ninguém que já odiou e que tudo fez se sentir como se ele estivesse se afogando, e aí inseguro para reconhecer isso, e que ele só conseguiu deixar o ódio ir embora se primeiro ele reconhecesse que o ódio estava lá, como não poderíamos sentir ódio por toda a dor que vivenciamos. Aí em 17 de março ele escreveu uma mensagem para os seus haters, e ele falou assim: se eles não estão falando, aí usou uma linguagem obscena, vocês não estão ficando malucos o suficiente. Aí, em 7 de abril, ele incentivou os fãs a entrarem em contato, caso quisessem colaborar. E aí ele disse assim: me manda uma mensagem se quiserem fazer uma música juntos. E ele legendou uma publicação no Instagram, acompanhada de várias imagens borradas. E aí, no último slide da publicação, ele compartilhou uma selfie em preto e branco, na qual olhava diretamente para a câmera com uma cara séria. Olha, sinceramente, é muito difícil. Eu estava tentando, outro dia, estava tentando me lembrar exatamente quando foi a primeira vez que eu ouvi falar do Justin, e eu tenho uma memória de uma lembrança de uma circunstância que aconteceu quando foi alguém, uma pessoa, um amigo da família na época, eu era em 2008, ele olhou assim pra mim e perguntou se eu tava querendo deixar o meu cabelo igual ao do Justin Bieber, e aí eu fiquei, tipo, chocado na hora, porque eu falei, como assim? Eu sempre usei meu cabelo assim.
Hoje eu reparto no meio, na época eu nem repartia, ficava com a franja mesmo. E aí, eu lembro que quando eu vi uma foto dele posteriormente, aí eu vi que o cabelo dele, né, era todo daquele jeito, mas era um pouco mais de lado, né, e aí era mais comprido do que o meu já naquela altura, porque eu não deixava crescer tanto. Eu sempre fui muito descolado, assim, dessa indústria musical e tal, então pra eu ouvir falar de alguém, hoje eu conheço um pouco mais por conta do trabalho aqui com o canal, então eu acompanho notícias, você acaba vendo com mais facilidade nome de pessoas e etc. Mas, antigamente, para eu ouvir falar de alguém, a pessoa tinha que ser muito, muito famosa mesmo. E eu lembro desse estouro, eu lembro dessa música Baby, eu acho que até cantaram numa apresentação de trabalho de aula. E nessas situações, essa história dele, deve ter uns 2 anos, eu vi um recorte no Instagram de alguém que falou que a pessoa colocou assim uma legenda: ai, como um homem de verdade deve ser. Aí era um recorte de uma entrevista do Justin com aquela apresentadora Ellen DeGeneres, que inclusive eu produzi uma minissérie já de 3 episódios, ainda não saiu, mas vai sair em breve. E a Ellen, na entrevista ele já estava casado com a Hailey e tal, e a Ellen perguntava quantos filhos ele queria ter, e ele disse que a Hailey que tinha que decidir isso, que ela iria escolher porque o corpo era dela e ele não queria forçá-la, algo nesse sentido. E aí todo mundo, e aí os comentários, nossa, que demais. Só de você ver uma coisa dessa, você já entende o buraco. Esse tipo de mentalidade, de fato, é naufragada. Onde já se viu uma pessoa na relação decidir quantos filhos você vai ter. Esse tipo de decisão é tomada em conjunto, é compartilhada. Isso não existe. No próximo episódio, nós vamos ver informações exclusivas do Hollywood Reporter sobre as finanças do Justin. Aí vocês vão ver alegações bem graves de como isso aqui pode estar abalado. E também vai abordar um pouco da perspectiva dele em relação à fé. Então, isso é algo que eu não vou comentar agora, eu vou comentar no próximo episódio, porque isso aqui me enoja, inclusive, essa parte dele em relação a isso. Mas, olhando para esse quadro aqui, você consegue perceber pela quantidade de... Gente, assim, eu não quero causar polêmica com ninguém, não quero que ninguém se sinta desrespeitado ou afrontado com o que eu vou dizer, mas a minha opinião agora em relação a esse trecho que eu vou apresentar é uma perspectiva minha, com base na minha experiência com psicanálise, com psicodinâmica e como uma leitura sobre esse tópico é feita. Eu tenho um vídeo aqui no canal, um vídeo já antigo, que eu falo sobre a visão da psicanálise sobre a tatuagem. E na psicanálise, tá? É claro, nem todos os psicanalistas concordam com isso, e aí depende da linha da pessoa. Mas na psicanálise, toda tatuagem tem um significado, tem um propósito, seja consciente ou inconsciente. Eu não lembro mais o que eu falei naquele vídeo especificamente, né? É um vídeo de 5 minutos, mas eu acredito que eu disse que a tatuagem, ela acaba representando em muitas circunstâncias uma falta. Então, a pessoa pode estar marcando o seu corpo por um motivo que ela acha que está governando sua tomada de decisão, ou seja, esse motivo elencou esse momento, mas, na verdade, a conação, a formação daquela vontade está sendo influenciada por um desejo inconsciente. E esse desejo inconsciente, ele se manifesta através do simbolismo. E esse simbolismo, ele é muito particular, porque dependendo da imagem, dependendo do que for, ela pode ter um significado para mim e ter outro completamente diferente para você. E considerando que hoje em dia nós estamos vendo pessoas literalmente viciadas em fazer tatuagem, cobrindo o corpo todo, fazendo em lugares que você nunca imaginaria, sei lá, há 40, 50 anos atrás que alguém faria, como hoje as pessoas fazem no olho, na olheira, na bochecha, no nariz, na testa. Antigamente era mais escondido, nas costas, no braço. Não, hoje em dia é no pescoço, no queixo, na nuca, nas mãos, nos dedos e no mais. E o resultado final é que a pessoa ela pode estar, por exemplo, tatuando uma ovelha no seu braço, na sua mão, seja onde for, e ela se sente bem com aquilo, ela acha que é ela que está tomando aquela decisão, quando na verdade não é. A ovelha pode representar inconscientemente, de forma implícita, a pessoa não tem explicitamente acesso a esse saber, algo que o indivíduo não teve, algo que o indivíduo quer,
algo que o indivíduo gostaria de provar a si mesmo. Enfim, os significados são muitos e são variados. Existem linhas, inclusive, que já rastrearam pessoas que faziam certas tatuagens após a perda, o luto. E às vezes quando você fala sobre, principalmente, explicitamente aqui, tá? Eu tô focando em pessoas que passam da conta com o número de tatuagens que fazem. São aquelas pessoas que 200 mil tatuagens, como é o caso do Justin Bieber. E a pessoa diz, não, eu acho bonito, eu acho lindo, é estético, faz parte do meu designer. Quando ela não consegue ver de fato, quando ela não consegue ver concretamente como aquilo é uma implicação de algo implícito. Eu acho que eu já contei aqui em algum vídeo, mas eu vou contar de novo, quem não ouviu a história vai conhecer agora, de um caso que eu já atendi, de uma pessoa que queria ir embora de um lugar, ir para o outro lugar. A pessoa tinha esse desejo, e assim, sabe, se ela fizesse essa mudança, ela ia jogar, sabe, as melhores oportunidades de uma vida fora, sem nenhum motivo plausível. E eu ouvi esse comentário ao longo das sessões, assim, era só um desejo, não, porque uma hora eu vou fazer isso, eu vou embora. E eu sei, assim, que existem sonhos que queremos realizar, que são realmente desafiadores e que não são para qualquer um acreditar e ver, mas todo sonho precisa ter um propósito claro, no sentido de que a vocação, pelo menos, é perceptível. E quando ele falava aquilo, eu não sentia nada disso. Até que um dia eu me cansei e falei, olha, eu acho que tá errado isso aí. Acho que tá errado, acho que não é você que quer ir embora, é uma parte de você que quer te fazer ir. Ele, não, mas não. E aí, no fim, conversamos, como já tínhamos tido muitos resultados por conta de outros movimentos e desfechos de processos interrompidos, emocionalmente, quando eu havia conhecido. Ele concordou em dar uma chance de olhar para aquilo. E aí, ok, eu expliquei que eu acreditava que havia uma parte dele que, de alguma forma, tinha uma ligação com esse lugar, algo não resolvido nesse lugar, e por isso, essa parte dele queria retornar para esse lugar. O fazia pensar que ele deveria viver lá. E então, como eu já conhecia bem a história dele, eu pensei numa hipótese de uma pessoa que eu sabia que tinha sido muito importante desse lugar, e então eu mencionei essa pessoa, e eu falei assim, você lembra se quando vocês estavam juntos, você fez alguma promessa, alguma declaração de amor muito intensa, sabe? Aquelas palavras que às vezes a gente fala, no calor do momento, mas são palavras que permanecem. E aí ele, olha, pensando bem, eu falei que não importasse o que acontecesse, de uma forma ou de outra nós íamos acabar ficando juntos. Na hora minha antena acendeu, eu falei, é isso. Juntos na mesma cidade. Aí eu apresentei isso, aí a gente tem procedimentos psicológicos, eu não tenho como descrever isso agora, e aí fizemos esse rompimento, esse desligamento. Gente, de um dia para o outro. Acabou. Ele mesmo falava comigo em sessões posteriores que ele não conseguia entender e acreditar que ele tinha aquela ideia ridícula de fazer esse retorno nada a ver. Até a família dele chegou a entrar em contato comigo, mandaram mensagem e tal, perguntaram o que eu tinha feito e tal, que a mudança, assim, tinha sido muito chocante e começou a tomar outras atitudes que realmente redirecionaram a vida para uma responsabilidade que ele estava se abstendo até então. E essa é uma lição muito valiosa porque era uma perspectiva que ele tinha e uma perspectiva errônea. E eu lembro que, depois daquele caso, eu fiquei pensando, meu Deus, quantas pessoas por aí não estão tomando decisões absurdas, ridículas, que vão mudar para sempre o rumo de uma história inteira, ou de várias outras, porque as pessoas têm muitas responsabilidades também, às vezes tem esposa, tem filhos, tem marido, por conta de algo que não ficou resolvido. Seja porque, nesse caso, foi uma promessa que a mente dele absorveu e sentiu que precisava cumprir. Outros casos pode ser pessoas que sentem que devem algo a alguém, ou então algo que definitivamente não foi resolvido naquele lugar, que não houve uma resolução. E as pessoas vão reagindo a essas circunstâncias das maneiras mais diversas possíveis. E no caso do Justin Bieber, eu vejo que ele usa muito no corpo. Pelo que eu vi aqui, ele tem mais de 60 tatuagens. E, sinceramente, eu duvido que ele faz essas tatuagens, que ele fez essas tatuagens, porque ele acha que fez.
Essas tatuagens estão tentando contar uma história. E o motivo pelo qual ele não para de fazer é porque essas tatuagens não estão dando conta de sanar interiormente o que ele precisa ou que ele não consegue lidar, porque também tem isso. A gente sabe, teve um episódio aqui que a Giovana, lá do Caixa de Pandora, contou sobre as especulações envolvendo o Justin Bieber e o Sean Combs, porque é bem possível, muito provável, na minha perspectiva, que algo muito grave tenha acontecido, ou ser repetido várias e várias vezes. A gente sabe que o Diddy é um predador em larga escala, e o Justin, muito novinho, imagina, uma presa totalmente fácil, fresca e disponível para a monstruosidade de tudo que ocorria nas festas, mansões e os encontros malucos do Diddy. E além disso, o Justin, ele está inserido em um sistema que, para abrir mão, ele precisaria de muita coragem, de muita renúncia, porque ele tem tentado, pelo que eu vejo, mediar uma vida em que, de alguma forma, ele consiga obter as duas coisas, o que é impossível. A gente sabe que celebridades não são feitas apenas para entreter o público. Celebridades são usadas o tempo todo para manipular, para enganar, para mentir, para omitir, para distrair, para programar a mente das pessoas com valores inadequados, com percepções distorcidas. Quantas pessoas não tatuaram o rosto desse rapaz? Eu ficaria extremamente ofendido, muito ofendido, chateadíssimo e até envergonhado se eu soubesse que alguém fez uma tatuagem com o meu nome, com o meu rosto ou com o nome do meu livro, porque eu acho que as pessoas não sabem cuidar do corpo da forma adequada. Hoje em dia, o cuidado que a gente tem com o corpo, ele foi para um grau tão extrapolado que a academia, o Instagram virou um palco para um exibicionismo absurdo. Eu vivo tendo que bloquear vídeos que é um cara maior do que outro querendo aparecer, vídeos de médicos. Apareceu um vídeo de um cara outro dia, que aí eu olhei o perfil dele, só vídeo sem camisa. E aí quando eu vi, era estudante de medicina. Aí aqui eu falo sobre medicina. Eu falei, mas sem camisa? Em todos os vídeos? Tinha uma época que eu gostava muito de assistir vídeos de culinária. Aí vai variando a forma como você recebe esses vídeos e de quem você recebe. Depois eu comecei a perceber, falei, o que está acontecendo aqui? É culinária ou é striptease? A pessoa espremendo limão, assim, um erotismo que eu fiquei, assim, perplexo. Teve até, eu lembro de um vídeo de uma moça, não vou falar a profissão, porque podem descobrir quem é, mas ela não é famosa nem nada, mas um vídeo dela mega viralizou, 1 milhão de visualizações, porque ela fez um vídeo anunciando lá, vamos dizer, a empresa dela, e ela estava com um decote impossível de não notar. Um vestido assim, escandalosamente chocante. Aí é claro que aquilo ali viralizou, ela ganhou vários seguidores. E quando eu lembro que eu vi o vídeo que ela fez depois, aí eu fui tentar entender e aí viu esse vídeo que viralizou, né, dela falando assim da profissão lá da empresa, mas quase esfregando na câmera, né, e querendo destacar bem o corpo dela. E aí no vídeo posterior, ela, eu não entendo porque aquele vídeo viralizou, porque as pessoas estão falando isso. Eu pensei, gente, ainda de tudo, ainda por cima, é uma péssima atriz. Você fez muito bem, você sabia que aquele vídeo ia viralizar, você escolheu aquele vestido com muita cautela. E teve um estudo que eu vi o ano passado, um estudo que foi feito no Instagram, entre influencers que mostravam o corpo, influencers que não mostravam o corpo, os que mostravam o corpo ganhavam mais dinheiro em publicidade, porque essas pessoas tinham mais visualização. Então, não especificamente precisava ser um influencer de treinamento e tal. Um influencer de qualquer área, de qualquer coisa que especificamente, né, aproveitava para ficar mostrando os seus looks. Tem esse fator adicional de uma sociedade erotizada, e aí os conteúdos estão sendo produzidos de uma forma propositalmente erotizada, em que a pessoa quer seduzir, porque ela sabe que precisa disso para se manter relevante ou então para crescer, você começa a ampliar a gravidade do vício, chegando ao ponto em que estamos agora. A variedade de pessoas de diversos nichos aparecendo seminuas nos rios da vida, chocante. É professor, é dentista, é médico, é estudante de medicina. Eu já vi até neurocientista, fisioterapeuta. Então agora a gente teve uma mudança total de mercado. Antigamente se usava muito o corpo da mulher, principalmente em outdoors, com, sabe, anúncios, nada a ver, um anúncio de relógio e a mulher lá numa pose mega sensual. Hoje em dia chegou assim num ponto que igualou, se não superou. É a pessoa praticamente sem roupa,
num outdoor de venda de apartamento. Aí você fala, mas eu estou comprando o que aqui? O prédio ou o ator? Agora, e essa influência agora que está sendo exercida por pessoas normais, que antigamente era protocolada por famosos e celebridades, e agora se tornou basicamente uma continência comum, acaba desvirtuando e levando as pessoas a uma desconexão muito profunda. Porque quando se fala hoje em cuidado com o corpo, é só isso. Academia, treino, fitness. Só que não é só isso. Principalmente quando se trabalha com experiências emocionais muito intensas que o indivíduo carrega e como isso fica armazenado no corpo e posteriormente você precisa levar o sujeito que vivenciou tudo aquilo a promover uma liberação para que ele possa processar a experiência, para que ele possa integrar o que ele viveu, liberá-la de forma coerente. Você sente que as pessoas mal sabem nomear o que elas estão sentindo e que muitas vezes estão sentindo no próprio corpo. Porque hoje toda a atenção do corpo está voltada à sensualidade e aos excessos dos exercícios físicos. Quando a insatisfação do porquê as pessoas se sentem do jeito que se sentem é totalmente desfocado para uma perspectiva que dificilmente um grande público terá acesso. Hoje é tudo muito problemático, você não consegue nem falar direito que fumar dá câncer, porque o discurso que a sociedade normalizou, principalmente os famosos, e eu vejo muito isso, é o se te faz feliz, então tá tudo certo. Se você é feliz assim, então siga em frente. Só que eu quero te dizer uma coisa, que nem tudo que te faz feliz te faz bem. Às vezes o que você faz que te faz feliz está tirando a sua vida aos poucos e em determinadas situações vai tirar de uma vez. Eu já vi muitas situações, em diferentes circunstâncias. Uma prática que a pessoa tinha a fazia feliz. Nem todo mundo que falece aí de overdose era aquele tipo de viciado sem controle. Há inúmeros casos de pessoas que fumavam ocasionalmente, e aí um belo dia fumaram e não voltaram mais. Eu já lembro de um caso da minha infância, de uma pessoa que conhecíamos, que o fazia feliz, era amante. Ele tinha uma boa vida, era trabalhador, tinha uma esposa, tinha uma filhinha, mas não conseguia ser feliz sem não ter amante. Um belo dia, essa felicidade acabou. Estava voltando, alcoolizado, bateu no caminhão, faleceu na hora. A polícia não sabia explicar o que aconteceu. As autoridades não conseguiram entender como o carro dele foi parar no lugar em que foi encontrado. Deixou a filha, deixou uma viúva, deixou uma família arrasada e uma mãe em estado total de negação. O que ele estava fazendo, obviamente, fazia mal a ele, fazia mal a toda a família, incluindo a esposa, que era extremamente desrespeitada e constrangida com essa circunstância. Mas existem outras possibilidades de condições que não estão ferindo ninguém, que não estão magoando ninguém, que não estão chateando ninguém, que só estão te satisfazendo. Mas por trás de todo aquele cenário, é como se você fosse um sapo na panela e a água está fervendo. E hoje as pessoas querem se basear muito no que elas sentem, mas eu me sinto bem, mas eu me sinto assim, só que nem tudo que sentimos é verdadeiro. Inclusive, existem centenas de sentimentos falsos, eu vivo rastreando isso em terapia. A pessoa se sente de um jeito quando ela não é, como ela se vê, como ela se sente. A pessoa sente algo por alguém que na verdade é um trauma, fazendo ela sentir aquilo exatamente por aquele perfil que o trauma quer que ela se aproxime. Todo mundo faz tudo hoje em dia com base no que sente. E se o sentir fosse tão verídico como dizem que é, não teríamos um mundo caminhando pro abismo. O Justin Bieber precisa de ajuda. O Justin Bieber precisa de orientação. O Justin Bieber precisa de aconselhamento. O Justin Bieber precisa de terapia. E o Justin Bieber precisa de muito quebrantamento para reconhecer que tem vivido uma vida toda errada, desorganizada e disforme do que ele deveria ser. Ele chegou em um ponto em que nem fazer o que ele supostamente fazia de melhor, que era cantar, ele consegue mais. Não porque perdeu sua voz, mas porque obviamente ele não está sentindo forças ou ânimo para entrar em estúdio. É uma vida sem propósito e uma vida sem rumo. Ele não poderia estar mais distante do que ele deveria ser. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like e se você quiser,
você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!